Agora vamos falar de 92, da campanha. E aí eu falei que o Júnior foi o grande craque, mas você, se tivesse que botar alguém ali junto em termos de craque, é claro que o Gaúcho era o matador, é claro que o Gotardo fez o grande mas a campeonato seleção na do zaga, o Gilmar era o grande goleiro. Eu tenho uma bola de prata, mas né? a bola de prata... Melhor meia do... O Júnior ganhou a bola de ouro e de prata. Foi o melhor jogador do campeonato. Mas eu também ganhei como o melhor meia do campeonato. E isso mostra o quanto você jogou, o quanto você foi importante. Já era um jogador de seleção brasileira. Sim. Então fala mais desse Brasileirão. Me consolidou esse título na seleção. Assim, porque eu fui campeão brasileiro em 87, mas garoto, né, jovem. O título de 92 como um protagonista do time, um cara importante, né, um meio-campo organizador, fazendo gol, sendo um dos líderes, né? E tinha o meu grande ídolo Júnior ao lado, né, que me ajudou demais. Foi uma referência, né, como atleta profissional também, de se cuidar, como o Zico foi, né? Vovô garoto. Então, assim... esse ano foi um ano mágico, né? Mas vocês também, que nem 87, desacreditados também. Chegaram ali na raspa da classificação. Era um outro tipo de campeonato, né? Classificavam 8, né? Para depois ir para os grupos de mata-mata, né? Dividia-se 2 grupos. Mas o nosso time era um time jovem, como eu te falei. Era um time que veio de uma transição 90, campeão. Muitos jogadores saíram em 91, veio a molecada, se juntou a esses que ganharam da Copa do Brasil. Aí o Carlinhos chega para ajustar esse time. Então, era um time que, como eu falei, o Charles Guerreiro era um cara que veio para jogar de volante no Flamengo. E virou um lateral direito. Foi muito bem. Chegou à seleção brasileira. Impressionante. Aí tinha o Gotardo, que vinha, campeão e tal, experiente na zaga. O Gilmar, né? Goleiro também de seleção do São Paulo. Foi montando um time, juntando com a gente que já tinha identificação no clube, eu e o Júnior, e a molecada que subiu. A gente falou aqui já da história, quantos desse elenco, a maioria era da base. 5, 6 que vieram de fora. Mas isso levou... Tinha um processo. E dentro do campeonato, não era considerado o favorito. Né? Se fosse o time do Botafogo... O Renato Gaúcho estava no Botafogo, saiu do Flamengo, foi pro Botafogo. E o time do Vasco? Meu Deus do céu. Timaço também. Paulo Roberto, tinha Bismarck, Edmundo subindo, aparecendo. E o São Paulo foi campeão da Libertadores do Mundo. Meu Deus do céu. Raí, Palinha, Cafu. O Santos tinha um time muito bom. Cruzeiro. Santos do Guga. Corinthians. Muitos times, Internacional, era bom time, Atlético. Os times eram times fortes, então o nosso time era um time que estava numa afirmação de alguns jogadores. Aí tinha os jogadores mais experientes, que tinha aquela coisa, já é veterano. Então, por isso, assim, para mim foi um ano muito de fincar ali, cara, o cara é o... Porque eu fui um dos responsáveis do protagonismo do time, né? Porque eu era o jogador que estava no auge. 25 anos, entendeu? Já tinha que ser o Cobra. Já tinha que ser o Edinho, o Leandro, o Zico. Já tinha que ser esse cara do time. Não, mas aquele cara assim, não era mais garoto e não era veterano. Eu era o cara. É verdade. Eles já estavam veteranos, eles já eram... Entendeu? Então, talvez um Renato Gaúcho de responsabilidade. Um Bebeto, de 87, já que tinha 24, 25. Mas então, onde é que mudou a chave? Onde é que vocês... Eu acho que na nossa classificação, que eu lembro que a gente ficou no Maracanã. A gente ganha o nosso jogo e fica esperando lá o resultado do Vasco, do São Paulo. Foi. Se o Vasco ganhasse, aí o São Paulo não entrava e tal... Pra gente ir pro... Você do Vasco gritando entrega. Entrega. Mas aí quando a gente entra, classifica o time e a torcida... A torcida do Flamengo, quando por isso que eu falo, o Flamengo quando chega, aí é favorito. E o time cresceu ali com o torcedor, lotava o Maracanã, a gente teve jogos... contra Vasco, contra o Santos, contra o próprio São Paulo, né? Que eram os confrontos nossos para chegar na final. Porque do outro lado tava Botafogo, Corinthians, Cruzeiro. Vasco, Santos e São Paulo. Uhum. Cara, olha o campeonato. Muito brabo. 2 chaves difíceis. Então, assim, a gente
cresceu na hora certa, o time incorporou na hora certa. E quando era mata-mata, o Flamengo tinha uma... E aí a gente vai pra final contra o Botafogo. O Botafogo era o favorito, porque fez a melhor campanha, aquela coisa toda. E tinha, né, Renato Gaúcho, Valdeir, Carlos Alberto Santos, Carlos Alberto Dias, Valber. Era favoritíssimo o Botafogo. Hoje você olha o time do Flamengo, você vê até o de 87 um pouco também, mas o de 92 você vê, você fala, poxa, ali tem o Zinho, ali tem o Djalminha, o Marcelinho que ficavam no banco e tal, mas você vê os nomes que depois tiveram carreiras maravilhosas. Exatamente, mas na época... Até mais do que o galera do Botafogo, que não deu uma sequência. Mas na época o Botafogo era muito favorito. Os caras eram mais jogadores formados do que o nosso. E aí no primeiro jogo vocês já... o título... 3 vezes. O título, né? O título praticamente consolidou ali. 3-0, numa decisão, né? Aí teve aquela polêmica depois também na semana, que o Renato vai no churrasco lá nosso. Isso é uma eu acho... Aí acaba ele não indo pro segundo jogo. Eu acho de uma bobeira, assim... assim, cara, é difícil. Tu imagina hoje, assim, tá uma decisão como teve agora, Flamengo e Palmeiras. Aí o Gabigol vai num churrasco lá dos caras do Palmeiras. Bom, vamos botar tudo, né, nos pontos. Eu acho que teve uma aposta. Sim. E nessa aposta... Eles faziam, assim... faziam muito isso. Tinha muito isso. Romário fazia, Túlio fazia. Eles apostaram, o Gaúcho ganhou e exigiu que o Renato poderia ter pago depois. Foi assim, eu pensando assim, profissionalmente, você tem que evitar, pô. Cara, é muita rivalidade. Entendeu? Aí tu abre mais pro cara falar, entregou. Pô, o cara... Acabou que o Renato nem jogou o segundo jogo. E depois o Renato volta pro Flamengo, né? Exatamente. Pra completar a cereja. É fogo. Então, assim... Não foi fogo. O Fogo perdeu. Não, o Fogo perdeu e perdeu bonito, né? 3-0 foi um atropelo. Aí o segundo jogo já era aquela coisa de administrar, né? E a gente já começa ganhando também. Foi um jogaço também, porque tem o empate, 2-2. Eles perdem pênalti nesse jogo. Sim, Valdeir. Bola na trave deles também. Não, o time dos caras era bom pra caramba. Era muito bom o Botafogo. Uma decisão brasileira, mas aqui, regional, né? Aí teve aquela tragédia, infelizmente, né? Sim. Do segundo jogo, superlotação, caiu os torcedores. Eu até lembro que agora na comemoração, acho que 20 anos não. 92. Não, foram 20 anos. Vai dar 20 anos agora, não? 2022, vai dar 20 anos agora. Não. 30, desculpa, não dá 30. Foi na do de 20 anos, não. Acho que até 25 anos. Isso, pode ser. Teve uma comemoração lá na Gávea. Foi 25 anos, foi o Bandeira que entregou as medalhas pra gente. Aí a gente citava os nomes, né? Zinho, aí eu ia lá, recebi uma placa e tal. Foi uma festa muito bonita, legal. O Flamengo reconheceu os campeões. Inclusive, tem novidade aí. O capacete, a gente tá montando alguma coisa para comemorar os 30 anos, né? Bom saber, estamos de olho. Fizemos... E aí, assim, só fechando, citou o nome de 2 pessoas que foram lá na frente receber. Aí, quando eles chegaram na frente, falou, esses 2 que estão aqui, era um casal, eles estavam naquela tragédia. Caraca. Eu não lembro se eles caíram ou alguém caiu em cima deles. Mas eles eram sobreviventes daquela tragédia. Caramba. Aí foi emocionante nesse dia, né? A gente relembrar já é chocante. Mas abraçar eles que, né, sofreram, né, naquela época. Fizemos doc aqui na Flá TV do Tri, do Pet, do Mundial também. Está em pauta, é claro, do Brasileirão de 92. Você fica esperto, tá? Show. A gente vai chegar junto, você e o maestro Lovegildo.